obrigada pelo convite, a Gabi, Dr. Fábio, todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, saúde da mulher e lipedema, porque não tem como a gente separar a nutrição da saúde da mulher, né? E o lipedema é uma condição crônica que está na mulher, então não tem como a gente falar nutrição do lipedema, tá bom? Esse slide e o próximo, eu acho que resumem muito a importância que a gente pode começar a dar para a nutrição no nosso dia a dia. A conscientização da patologia e resgate da alimentação natural e íntegra no controle da inflamação. Então não adianta a gente pensar em controlar a inflamação se a gente não tiver uma alimentação que vem da terra, uma alimentação colorida, uma alimentação completa. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O lipedema, ele dificilmente responde às dietas restritivas, atividade física e cirurgia bariátrica. Então aqui, dificilmente responde às dietas restritivas. Garanto que todo mundo aqui já fez uma dieta muito restritiva e não teve resultado. Então não é a dieta restritiva, não é restringir a alimentação, restringir algum item ou algum nutriente da alimentação, seja o macronutriente, no caso, por exemplo, o carboidrato, que vai fazer você se livrar do lipedema ou ter bons resultados. É diferente de a gente falar num controle de carboidrato e de qual a qualidade do carboidrato que a gente vai consumir. Tem uma diferença muito grande, tá? Uma característica do lipedema é a inflamação crônica, que resulta em fibrose, dor, aumento gradativo do volume do tecido doente, caracterizado pelos estágios da evolução. A doutora Lívia e o doutor André já falaram sobre isso. Então, no próximo slide, o que a gente pode ver é uma consequência. Então, aqui, assim como a Lívia, eu trouxe uma foto minha também. Então eu não era uma pessoa que tinha muito volume do lipedema, mas eu já tinha todas essas características de flacidez e de nódulos aparecendo. Então isso aqui, na verdade, é uma consequência. O lipedema ele não é causa, ele é consequência de um mecanismo aí bem grande, né? E a inflamação, ela é uma causa modificável de todos esses processos que levam ao lipedema. Então, o que a gente tem em mãos? Procurar modificar a inflamação a partir da atividade física, do controle da mente, do equilíbrio e da alimentação. A gente não controla a inflamação se a gente não tiver uma boa alimentação. E por onde começar? Quais são as principais características da alimentação anti-inflamatória? Eu acho que a maioria de vocês já me conhece, eu não poderia deixar de falar dos brotos, não poderia deixar de falar dos vegetais e dos alimentos íntegros. Quando a gente fala alimento íntegro, é diferente de alimento integral. Tá? O alimento íntegro é aquele que vem da terra, minimamente processado. Os alimentos, eles não são coloridos à toa, e a gente vai ver por quê. E a resposta é simples, incluindo alimentos que a própria natureza nos fornece. Então, por onde eu começo? Por aqui. Então, fazer uma análise, como é a despensa da sua casa, como é a geladeira da sua casa, quando você vai ao supermercado, quais são os produtos que você compra alimentícios. Não gosto de chamar produto industrializado de alimento. Produto industrializado é produto alimentício. Alimento é o que a terra nos fornece. Tá? Aqui é um prato de almoço meu também, não é uma foto, são fotos todas reais, tá? Então aqui é uma alimentação vegetariana, tem tubérculos, tem legumes, tem frutas, tem quinoa, tem arroz integral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Essa aqui é uma feira que eu fiz, também minha, uma mesa de casa, assim, eu tinha acabado de chegar da feira. Na época, eu moro em Vinhedo, não tinha feira orgânica lá, eu vim aqui para São Paulo, no Parque da Água Branca, fazia feira aqui aos domingos de manhã e voltava para casa. Então, o que tem nessa alimentação íntegra? Verduras, legumes, frutas, leguminosas, tubérculos, raízes e rizomas, ervas e especiarias também são super importantes. As gorduras boas, oleaginosas, grãos e sementes.
Então, verduras e legumes, acho que é claro para todo mundo, né? As leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tem vários tipos de feijão, tá? Tubérculos, raízes e rizomas. Então aqui entram batata doce, mandioca, cenoura, que mais? Açafrão da terra, gengibre, entra nesse grupo. Ervas e especiarias são os condimentos, na verdade, né? O que dá sabor, que também tem propriedades nutricionais, não é só para dar sabor. As gorduras boas, então gorduras que vêm do abacate, do azeite, a gordura do próprio alimento. O ômega 3, oleaginosas, então são as nuts, né, que tem aqui num potinho hoje para consumir. Grãos e sementes, isso a gente não pode desprezar. Semente de chia, semente de girassol, semente de linhaça, tá? E olha que interessante, a gente sempre busca, na nutrição, né, no lipedema, eu vejo muito falar de intestino. É uma alimentação assim que favorece a integridade intestinal, o muco adequado, as cores dos alimentos estão relacionadas à diversidade da microbiota intestinal. Então não adianta eu comer, por exemplo, só salada, só alface. Eu preciso das cores para ter uma variedade. A variedade dessas cores leva a uma diversidade da microbiota intestinal. Então tudo isso melhora a imunidade e vai diminuindo também a inflamação, porque eu estou nutrindo o meu intestino. Douglas. Uma coisa importante no slide anterior é na forma íntegra, minimamente processados. Por exemplo, hoje eu vejo salsicha vegana, hambúrguer vegano, daí tem a propaganda assim, não tem, é vegano. Quando você vai olhar a lista dos ingredientes, só não tem carne, o resto tem tudo, né? Então, assim, esses processados também não são indicados, eles também não entram aqui nesse processo para a gente desinflamar, tá bom? E lembrando, a Gabi já começou o slide dela com isso também, que o primeiro passo para desinflamar é tomar água, tá? A gente não consegue desinflamar se a gente não tem água junto. Não toma água, né? E o que a gente deve evitar? Se a primeira pergunta, assim, que eu recebo é essa, e se eu farei dieta para sempre? Eu acho que isso todos que estão aqui, que já conversaram comigo, me perguntaram. O que vocês acham? É para sempre a dieta? Eu sempre falo que se a gente tem uma alimentação dessa forma, não é um dia na semana ou 2 que uma alimentação equilibrada e saudável vai trazer benefício. Se a gente tem uma alimentação saudável, como o nosso dia a dia mesmo, não é um dia que você coma esse tipo de alimentação que vai levar a essa progressão do lipedema. A gente pode até sentir desconforto, enche um pouquinho a perna, o intestino estufa um pouquinho, mas não é isso que vai fazer com que o lipedema progrida, tá bom? O lipedema, essa frase não é minha, mas eu adotei. O lipedema, ele é uma doença inflamatória crônica. Então, a nossa alimentação, ela deve ser cronicamente anti-inflamatória, tá? Ela tem que ir no caminho oposto. Aqui eu coloquei bem em vermelho mesmo, mas saiu um pouquinho da configuração, que eu acho que isso já é muito claro para todo mundo, né? Refrigerante, os doces em geral, que mais? Os açúcares, o excesso de sódio, principalmente que tem na indústria alimentícia também. Então, esses alimentos que são potencialmente inflamatórios, hipercalóricos, de baixa densidade nutritiva, eles nunca devem ser a nossa prioridade. Porque se eles forem a nossa prioridade, inevitavelmente a gente favorece todo esse processo inflamatório e o lipedema, ele é progressivo. Então, não tem como a gente fugir disso daqui, tá?
Produtos alimentícios, biscoitos, doces, alimentos, os congelados prontos para consumo, produzidos na indústria, mesmo os veganos, bebidas açucaradas, tá? Então refrigerante, mesmo com adoçante, não é interessante. Que tem tudo menos fruta, né? Então, assim, os açúcares. Quando falo em bebidas açucaradas, inclusive os sucos de fruta industrializados, as pessoas falam assim, eu também não posso comer fruta, porque fruta tem frutose e eu não posso comer frutose. Não é verdade. Isso eu acho que é o grande mito hoje da alimentação para o lipedema, essa relação da frutose da fruta e da frutose que é adicionada aos produtos alimentícios. A fruta tem um pouco de frutose? Tem, mas ela tem outros nutrientes extremamente importantes. Então, comam fruta, não tenham medo de comer fruta. Molhos prontos, aqueles para tempero de salada também. Então, assim, eu acho que já fica bem claro aqui pra gente que os produtos industrializados não combinam com lipedema, né? Óleos de cozinha, esses óleos processados também, cozinhar com azeite, tá? É o mínimo de azeite que vai usar, o mínimo mesmo para cozinhar. Então isso daqui é investimento na própria saúde. Quando a gente fala em alimentos de origem animal, de gordura e proteína animal, a gente acaba entrando também naquela questão dos receptores alfa e beta, que o Dr. André falou anteriormente. É por isso que eu defendo muito a alimentação vegetariana. As mulheres vegetarianas, elas têm menos gordura corporal do que as mulheres que têm uma alimentação mais, entre aspas, tradicional e que consomem alimentos de origem animal. Então, isso daqui, esses alimentos de origem animal, eles também estão diretamente relacionados a essa evolução do lipedema. Não tem estudos ainda, tá? Mas o que eu tô falando para vocês, assim como a psicóloga falou, é a partir de estudos meus como profissional mesmo, de inflamação e ao longo de todo o tempo. Então, dessa questão quando a gente estuda a bioquímica dos alimentos e tudo isso, tá? E as frituras, né? E aqui entram também as frituras sem óleo, entre aspas. Então tem toda aquela crocância. Então tudo que tem é douradinho, marronzinho, assim que fica crocante, ele também aumenta a inflamação. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, quem ainda consome carne ou não pretende parar, diminuir e começar a incluir mais alimentos vegetais, mais proteína de origem vegetal, que a nossa principal fonte são as leguminosas mesmo. Quem ainda está comendo, né, a carne, come um pedacinho de abacate na mesma refeição. Vai diminuir um pouquinho todo esse processo aí que causa de inflamação. Qual a dieta para o lipedema então? Ainda não tem, mas eu defendo muito a alimentação vegetariana, mas a alimentação vegetariana íntegra, tá? Então já teve um estudo que foi feito por algumas italianas. Qual é o efeito da dieta mediterrânea modificada para a mulher com lipedema? E eles queriam ver, o objetivo desse estudo foi ver se melhorava a qualidade de vida dessas mulheres em termos de mobilidade. E eles perceberam que as mulheres que consumiam menos produtos de origem animal e mais vegetais tiveram mais benefício em redução de peso e mobilidade, porque eles dividiram em grupos. Então isso casa com o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então isso eu já falei, uma alimentação cronicamente anti-inflamatória baseada em plantas é potencialmente a melhor escolha. Cláudia, eu preciso fazer isso de hoje para amanhã? Não. Cada uma pode ir no seu tempo, o seu processo de mudança. Mas eu acho que o importante é a gente conhecer, a gente saber que uma alimentação vegetariana vai nos trazer muitos benefícios, tá? E a nutrição vegetariana bem equilibrada, ela é praticamente completa. A gente precisa sim pensar na B12, cuidar com a biodisponibilidade do cálcio, do ferro, mas é só saber
distribuir os alimentos e usar a técnica dietética correta. Tá? Em relação à B12, sim, a gente precisa suplementar daí. Aqui que eu adoro, né, todo mundo sabe, esse daqui é o extrato da grama de trigo. A grama de trigo, mas tem trigo, tem glúten, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. O extrato de grama de trigo, ele é riquíssimo em magnésio, e ele ajuda muito a diminuir a dor. Então, é barato, é fácil de fazer, todo mundo pode germinar o grãozinho de trigo em casa, precisa ser orgânico quando vai consumir em brotos, assim, sempre a comprar o grão orgânico, senão a gente não consegue. Então aqui é um shotzinho da manhã que a gente pode tomar, é nutrição cerebral, traz bem-estar, melhora a vascularização do tecido também. Então se você vai para uma atividade física, você mistura um suco de grama de trigo com beterraba, você melhora toda a oxigenação do seu tecido para a atividade física, então você também sente menos dores depois. Então vale a pena a gente investir. Eu não vou falar muito aqui dos brotos, porque senão a gente vai passar a tarde inteira falando sobre isso. Mas vale a pena investir sim nesse tipo de alimentação. Inclusive, os brotinhos, eles ajudam a fazer modulação hormonal no nosso organismo, tá? E eles são uma usina de nutrientes. Aquelas pessoas que têm desconforto com as leguminosas, com os feijões, grão de bico, você começa a germinar e consome germinado, esse desconforto diminui muito, muito. E aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. Então é muito legal mesmo. Aqui é um shotzinho de manhã, né, que eu tomo limão, cúrcuma, gengibre, hortelã. Então eu espremo todos juntos, eu tomo puro, eu não misturo água a mais. Então, mas aí cada uma vai no seu tempo também. Lembrar que a gente sempre tem escolha, né? Então dependendo do caminho que a gente toma, o rumo que a gente vai ter, colher o que a gente, né, na verdade, assim, a gente vai atingir o local aí que a gente escolher para o caminho. Então, se eu tiver uma alimentação dessa forma, um fast food, pouco nutritiva e muito calórica, além de eu ganhar peso, a gente vai piorar mesmo esse processo todo do lipedema e a gente sabe que tem consequências, né? E uma alimentação mais íntegra, com gorduras boas, com proteínas de origem vegetal, a gente vai conseguir segurar um pouquinho mais essa evolução do lipedema, porque a gente passa por menos processos inflamatórios também com alimentação. Assim, às vezes a gente só fala, e vocês vão falar, você fala isso porque você é nutricionista e porque você tem esse tipo de alimentação. Sim, é o que eu acredito, é o que eu estudo. E agora eu trouxe para vocês 4 depoimentos de mulheres que iniciaram esse processo da alimentação bem direcionada para o lipedema. Foram depoimentos espontâneos, tá? São rapidinhos também. Olá, meu nome é Maria Prado. Eu fui diagnosticada com lipedema tem aproximadamente 2 meses, mas eu tô nessa batalha e nessa busca de entender o que acontece comigo já tem uns 7 anos. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma alimentação muito regrada, muito disciplinada, sempre fiz exercício físico, já tem muitos anos que eu faço drenagem, então basicamente eu já fazia meio que várias das indicações, né? Mas ainda assim eu entrava em processos de inflamação muito profundos, eu sentia muita dor. E uns anos atrás eu experimentei, não, 1 ano atrás eu experimentei a dieta cetogênica e de fato eu me desinflamei muito, eu fiquei muito bem, muito disposta a princípio, mas nesse último ano, depois de um tempo eu passei a ficar muito estressada, eu comecei a perceber que o estresse era o que mais me causava gatilho de inflamação, já que a minha alimentação era bem disciplinada.
E eu comecei a entrar num ciclo de estresse, inflamação, inflamação, estresse, estresse, inflamação. E eu estava bastante mesmo irritada nos últimos tempos. Não estava me sentindo bem. E depois que eu passei com a Cláudia, eu comecei a fazer uma alimentação. Mudei totalmente minha alimentação, né, para uma alimentação plant-based. E eu tô em choque, assim, porque eu tô calma, muito tranquila, muito disposta, muito focada, muito bem, assim, me sentindo ótima. Desde que eu comecei, eu nunca mais me inflamei. Eu tô muito bem de saúde, eu tô me sentindo, assim, realmente outra pessoa. Tá sendo incrível realmente perceber essa mudança muito grande também, não só no meu corpo, mas no meu psicológico, né? É isso. Quando ela fez a cetogênica, ela percebeu que ela desinflamou, como ela falou. Então, quando ela chegou agora, há pouco tempo, ela estava morrendo de medo de voltar a comer qualquer alimento que fosse fonte de carboidrato, porque ela tinha medo de voltar para o processo inicial. E eu falei, vamos tentar. E como ela já era vegetariana, para ela foi mais fácil, né, dar esse passo. E o relato dela para mim assim foi muito legal mesmo. E ela tá bem, né, comendo bem. Eu sou a Bia, tenho 50 anos, sou portadora de lipedema. Tive o diagnóstico de lipedema apenas aos 49 anos, sem ter apresentado anteriormente nenhum episódio de inflamação. Acredito eu que por ter tido uma vida de atleta durante muitos anos, por ter uma alimentação vegetariana há mais de 20 anos, tinha uma alimentação vegetariana de qualidade, com minimamente processados. Então, eu acho que eu segurei a patologia até os 49, quando eu passei por um estresse durante um período muito grande. E aí desencadeou, foi o gatilho da minha inflamação. Passei a estudar e fui a diversos profissionais para entender como se tratava, quais eram as opções de tratamento, o que era o lipedema, até chegar num momento onde eu decidi apoiar a minha alimentação, focar a minha alimentação totalmente no plant-based, nos germinados, nos brotos, e procurei uma profissional que pudesse me orientar nesse sentido, porque eu não entendia nada e achei que era uma coisa muito difícil. Não é uma coisa muito difícil, é viável, e a melhora com a utilização dos brotos, com a utilização do plant-based, do natural, do orgânico, do que nasce da terra, foi muito rápida. O foco que eu coloquei foi também muito grande, mas é possível, é viável, e aqui tá a prova. A gente faz o que dá. Essa é a minha hortinha de germinados, de brotos, na realidade. Os germinados estão nos saquinhos, nos potinhos lá embaixo, na casa. E dá para fazer. A melhora é na célula, a gente sente o corpo desinflamar. Eu acredito muito no plant-based, acredito muito na biodisponibilidade. Então, eu espero que isso ajude outras mulheres, espero que isso seja relevante, e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência. Legal, né? Essa moça era atleta, ela nadava, tudo, e ela só percebeu o lipedema agora, aos 50 anos, 49 anos, por uma inflamação, por estresse. Olá, me chamo Priscila, tenho 37 anos e sou uma das meninas que participa do grupo de nutrição. Esse grupo que para mim foi um divisor de águas e tem feito muita diferença na minha vida, porque a minha vida inteira, né, de 36 anos, fui comendo errado. E aprender a comer, a me alimentar, a conhecer os alimentos, para que serve, e tudo tem feito muita diferença. E eu sou muito feliz por ter encontrado este grupo e hoje fazer parte disso. Então, assim, a Pri está num processo de mudança, né, Pri? Foi muito legal, está sendo muito legal, né?
tive um diagnóstico de lipedema em fevereiro de 2021. Desde então, eu venho adotando uma dieta anti-inflamatória, rica em nutrientes, especificamente provenientes dos brotos. E observei desde o início já uma melhora significativa na aparência da pele, na questão dos inchaços, né, nas dores. E tudo isso foi um ponto de excelência, foi quando eu fiz também a cirurgia, né, de lipedema, que foi em setembro de 2021. Mas eu continuo cuidando da alimentação, fazendo atividade física, porque é a única forma de controlar essa patologia, né, que nós sabemos que até o momento não tem cura. Vou passar para vocês, não tenham medo de comer, não entrem, a dieta é restritiva do lipedema, não é. É muito pelo contrário, quando a gente começa a descobrir essa alimentação com vegetais, com proteínas vegetais, com frutas, a gente vê que a gente come muito mal hoje, né? A alimentação processada ela é muito pouco nutritiva e o que a gente precisa para desinflamar é nutrição. É nutrição que desinflama, não é restrição. Lembrar que a gente precisa sim ter um controle de carboidrato, um controle de proteína, de gordura, mas a gente vai sempre priorizar os melhores alimentos, as melhores gorduras e proteínas, tá bom? Não ter restrição não significa que a gente pode comer à vontade tudo, porque o excesso calórico também não é interessante, tá? Então é isso, muito obrigada.